a gente, nossa aula número 9, continuando as nossas doenças transmissíveis. Vamos lá. Hoje é a difteria. A difteria ela é conhecida como croup e ela tem uma característica linda. Eu acho linda o quadro dela. Deixa eu mostrar. Fica melhor mostrando. Ó, na cavidade oral, ela forma uma pseudomembrana acinzentada e ela tapa a glote e mata, porque ela causa asfixia. Então, ela, ó, forma essa membranazinha e aí, ó, obstrui a glote. Vamos voltar aqui. É uma doença transmissível, obviamente pelas vias respiratórias, a forma de contágio é essa. É conhecida como croup. Eu tô pulando assim, gente, porque assim, são coisas que já foram repetidas, você lendo não vai ter problema nenhum. Também conhecida como croup, agente causador, a bactéria Corynebacterium diphtheriae. Obviamente, eu não vou colocar um agente causador desse na prova, porque o agente já aparece com o nome da difteria. A manifestação clínica mais frequente é a presença da pseudomembrana branco-acinzentada, que pode surgir nas amígdalas e invadir a estruturas vizinhas. Olha só. Repare, aqui ela está nas amígdalas e no início da traqueia. O que acontece? Chega até o nariz. Aqui é exatamente essa falsa membrana, parece aquela carne do churrasco, né, do final de semana. E aqui eu coloquei o aspecto da criança, como fica. Obviamente, não sei se está dando para perceber que ela está meio azulada, ela está cianótica, porque vai comprometer a respiração, vai comprometer a oxigenação, ela vai estar toda quase que inchadinha, não é? Por conta dessa mesma oxigenação. Então, isso é comum na difteria. A transmissão se dá pelo contato com as gotículas, com a tosse, espirro, do mesmo jeitinho das outras. Em casos raros, pode ocorrer a contaminação por objetos capazes de absorver. Outra coisa, gente, não é só essa não. Toda vez que você encontrar uma patologia que ela é transmitida pelas vias aéreas, os fômites, ou seja, o entorno, os objetos que ela está... Eu estou aqui falando. Pronto. Se eu tivesse com uma doença contagiosa, aqui eu teria que depois fazer uma descontaminação. Por quê? Porque quem viesse depois iria tocar aqui e por conta das minhas gotículas estarem aqui, iria se contaminar. Então, isso é uma característica das doenças respiratórias. Não precisa você estar decorando não, viu? Difteria, o período de incubação de 1 a 6 dias, podendo ser mais longo. Ele aqui está mostrando uma das manifestações, principalmente em criancinha, ó, ultrapassando a pele, ficando visível. Então, a manifestação clínica mais frequente é a presença da pseudomembrana, que pode surgir nas amígdalas, invadir áreas vizinhas e pode se exteriorizar. E aqui está, ó, você toca, observa um inchaço naquele local. O diagnóstico é através do suave, certo? Aquele cotonetezinho, e aqui eu coloquei como ele vem, né? Ele vem aqui dentro. Depois que você colhe, você coloca aqui dentro com alguma solução e aqui ele de fora. Parece um cotonetezinho, né? A coleta com suave deve ser efetuada antes de iniciar o tratamento com antibiótico, senão mascara, né? Suave aqui eu só estou explicando que é uma haste com ponta de algodão, não vou ler, né? Que vocês já viram ele ali, depois vocês leem. Aqui ensinando como é que faz isso, a gente está vendo com tanta frequência, né? Mas aqui ele está fazendo, ó, introduzindo na narina e ele está dizendo, olha até onde vai, até a extensão, até lá embaixo, até a orofaringe. E ele está dizendo nessa foto aqui que não é só através da narina, não é só na orofaringe, aqui está na pele, colhendo o material também. Sintomatologia, aí vem membrana grossa e acinzentada, né? Dor de garganta discreta, os gânglios, os linfonodos inchados, né? Dificuldade em respirar ou respiração rápida em casos graves é a taquipneia,
palidez, febre não muito elevada e mal-estar geral. Olha, não se preocupem que eu não vou colocar para vocês, eu acho que vocês também não deram ainda fundamentos de enfermagem, né? Depois vocês me dão um ok. Porque eu não vou cobrar termo científico, porque esses termos geralmente a gente começa com fundamentos. Como vocês ainda não estão, agora o que é que eu aconselho a vocês? Que sempre quando vocês ouvirem um termo, anotem e botem o significado do lado. Quando vocês forem dar, vocês já sabem. Então, taquipneia. Taque, tudo que é taque é rápido. Pinéia vem de respiração. É dispneia, é a dificuldade de respirar. Dis é de dificuldade, pneia é de respiração. Quais são as complicações mais comuns? Insuficiência respiratória, problemas cardíacos, já que se você não tem uma respiração adequada, você vai comprometer a oxigenação. Consequentemente, você vai... É o efeito dominó. Você tem problemas respiratórios, complica o sistema circulatório, que vai complicar o sistema renal. Um está interligado com o outro. Problemas neurológicos, já que a oxigenação vai estar comprometida, e a insuficiência dos rins, por conta da própria circulação. O tratamento é o SAD, é o soro antidiftérico, da mesma forma que o soro antitetânico, se você está com a difteria, você vai tomar o soro antidiftérico. E o uso de antibiótico, por ser também uma patologia em que o agente causal é uma bactéria, certo? Repare, é tudo parecido, né? É por isso que eu faço questão que você identifique, veja o que é que tem, o principal sintoma. Pronto, sabendo disso, acabou. Meningite. Meningite, a gente falou no instante, ó, de meninges, ite, tudo que termina em ite é inflamação. Então, a inflamação das meninges, ela circunda o cérebro e mais a medula espinhal, certo? E a bactéria se aloja exatamente aqui nas meninges. Qualquer tipo de micro-organismo pode causar meningite, mas a que a gente vai dar mais ênfase é a meningocócica. É a mais comum, vamos assim dizer. Tipos de meningite, existem diferentes tipos, mas uma das mais perigosas e fatais é a que eu acabei de falar, a meningocócica, que é uma forma altamente infecciosa da bactéria da meningite e consiste em uma séria inflamação das meninges, a fina camada que circunda o cérebro. E não é uma fina, é uma tripla camada, são três membranas, viu? É que às vezes quem elabora o texto tem uns que dá a impressão que se ele bota assim uma fina camada, dá a impressão que é uma membranazinha, parecendo aquela membrana do ovo que circunda e acabou. E não, são 3. Agentes transmissores, ela pode ser causada por diversos micro-organismos, já falei, pode ser vírus, pode ser fungos, pode ser bactéria, mas para a saúde coletiva, as de maior destaque são as meningites bacterianas por hemófilos influenzae, do tipo B, tuberculose, ou seja, o bacilo da tuberculose pode também causar meningite, e a meningocócica, né? Que é a proveniente, que é específica dela. Transmissão de pessoa para pessoa por meio de gotícula, secreção, nasofaringe, certo? Eu coloquei essa gravura mais por esse detalhezinho aqui, ó. Nossos pombinhos lindos e maravilhosos, né? Eles podem nos infectar, causando a meningite. Não só a meningite, como a toxoplasmose. Aí ele coloca, ele infecta, se coloca nas árvores, fica lindo, né? Aquela revoada de pombos. Ele defeca aqui, o vento leva todas as toxinas para o sistema respiratório do ser humano, e aí o processo inflamatório a nível pulmonar, principalmente dos alvéolos, e a gente sabe que toda vez que o micro-organismo atinge um pulmão, o que ele mais quer é ir para a área nobre, e a área nobre do pulmão é exatamente aqui, os alvéolos. Por que alvéolo próximo? Porque é exatamente aqui. Ô, gente, toda hora eu olho para lá porque meu gato sobe e desce, aí eu tomo um susto. Nos alvéolos é onde ocorrem as trocas gasosas, não é? Ou seja, é aqui que acontece a saída do CO2 e a entrada do oxigênio, a hematose.
Aqui de novo, né? Um vírus, aqui seria o vírus, né? E que você, na hora que espirra, você vai expelir e aí acontece como acontece no corona, né? Quem não tiver protegido vai adquirir. Sintomatologia: febre, cefaleia intensa, náuseas, vômitos, rigidez de nuca é a característica da meningite. Não é uma dor de cabeça qualquer, é uma dor de cabeça intensa. Você não consegue, fletir a cabeça porque dói, fica enrijecida. Algumas vezes petequias, os pontinhos vermelhos, desconforto provocado pela luz, ou seja, quem tem a hipermetropia sabe disso. Quem tem a meningite, a luz incomoda. Quem tem hipermetropia, a luz incomoda, quer ficar sempre no escuro. Sonolência ou dificuldade de despertar, dores nas articulações, confusão ou outras mudanças mentais. Obviamente, está claro, porque se o problema está no centro nervoso, obviamente, problemas nervosos vão acontecer e aqui vai a confusão, é um problema neurológico. Aqui o diagnóstico se faz através de uma punção para coletar o líquor. Isso tudo vocês viram, isso lá em anatomia, viu? O líquor é um líquido que percorre a medula espinhal, em que você coloca o indivíduo na posição fetal e extrai esse líquor exatamente entre as vértebras, né? Exame líquido céfalo-raquidiano, né? O tratamento consiste na administração, obviamente, dos antibióticos, né? Exige hospitalização, tem que ter, e antibióticos prescritos pelo médico. Aqui foi citado, mas assim, eu não quero que você se apegue a essa ou aquela medicação. Antibiótico, quem vai prescrever é o médico. Medidas profiláticas, você vai ter a vacina BCG, porque prevenindo a tuberculose automaticamente evita a meningite e tuberculosa, certo? A vacina anti-IB, né, que é hemófilos influenza, e aí a antimeningocócica. Geralmente ela é colocada em questões quando tem surto de meningite, aí ela é colocada. Viu? Mas a criança, a vacina BCG e a anti-IB já confere uma certa imunidade, pelo menos para que é de origem tuberculosa ou da influenza. Bem, a febre amarela, né? Nossa dengue querida, a Aedes aegypti, e que a gente está muito bem informado com relação a ela. A gente sabe que é infecciosa pelo vírus amarílico, vem de amarela, de febre amarela, encontrada principalmente em regiões da mata. O vírus do gênero Flavivírus, transmitido por mosquito, pertencente à espécie Aedes aegypti. Transmite zika, dengue, chikungunya. É hematófago, ele gosta de sangue, né? E tem preferência, ele tem hábitos, inclusive hábitos noturnos. Então, é o tipo da doença que a gente está muito bem informado. Aqui, os principais sintomas: dor de cabeça, náuseas, as dores musculares, ela é conhecida muitas vezes como doença do quebra-ossos, é um negócio assim. Olha aqui a icterícia, mas repare que é uma icterícia que não é como a da hepatite, né? Então, assim, olhos e pele amarelados, icterícia, propagada pelo mosquito. Então, a cefaleia intensa, em conjunto com a icterícia, as náuseas e os vômitos, e principalmente as dores articulares, é o principal sintoma da dengue, da chikungunya e da zika. Forma silvestre faz e a forma umbanda, veja, e a forma urbana, né? Ou seja, a nossa, da cidade. A silvestre dá mais para o lado quem tem floresta, da zona rural, certo? É a zona que eles chamam da febre amarela silvestre, mas que os sintomas é tudo igual. Transmissão a gente já sabe pela picada do mosquito. Agora aqui tem algo interessante, é considerado infectante para mosquitos cerca de 24 a 48 horas antes do aparecimento dos sintomas. Então, ele picou. Muito antes de começar você sentir toda a sintomatologia, ela já lhe infectou. Ele já é capaz de lhe infectar.
Qual é o ciclo? Todo mundo já conhece. Ó, aqui Silvestre, o pobre do macaco, né? Que o pessoal começou a matar os bichinhos. Então, o macaco infectado é picado pelo mosquito e esse mosquito vai picar o homem, porque ele se infectou com o macaco. Da mesma forma, no urbano, você tem um indivíduo que está infectado, é picado pelo mosquito e vai infectar outra pessoa. Assim como esse cidadão únicozinho, ele vai poder infectar, contaminar vários mosquitos e provocar várias outras infecções. É um ciclo simples. Sintomatologia: febre, calafrios, cefaleia, dor muscular, náuseas, vômitos. E na forma grave, ela vai ter a icterícia, hematêmese, ou seja, é a famosa dengue hemorrágica. O que é hematêmese? É o vômito com sangue de origem gástrica. Melena são as fezes com a presença de sangue, certo? Ou seja, problemas que podem estar ligados com a função hepática ou renal. Já que tem infecção, né? Ele já colocou ali suas toxinas nos órgãos que mais nos prejudica. Por isso que a icterícia, a função hepática, ou seja, o fígado fica comprometido. E, posteriormente, a questão da urina. Inclusive, ele vai ter também aquela colúria que a gente viu na hepatite. Ele também vai ter. Deixa eu ver aqui uma coisa, se eu esqueci uma coisa. Não, já falei. Sintomatologia já falamos. Prevenção é a vacina, certo? Caso você não consiga, se você for infectado, você ganha anticorpos. Mas a forma de prevenção é a vacina. Bem, rubéola. A partir de agora, vocês vão ver que é tudo parecido, viu? Rubéola, catapora e sarampo. Deixa eu falar as duas as três como um todo. Olha, as três, o que ela mais lidar como logo sintomatologia são os problemas da pele. A rubéola, ela tem umas manchas maiorzinhas, diferente do sarampo. Vamos embora ver. Ó, olha aqui, o vírus da rubéola. Olha aqui como é que na cavidade oral como é que fica e no corpo ele fica assim, ó, manchas que elas vão se juntando e formando placas. Ela parece, imagine quando, como é que eu vou dizer? Antigamente diziam que era mijo de aranha ou era mijo de barata que mordia e naquele local ficava vermelho e subia uma protuberânciazinha e ficava uma placa meio altinha. É mais ou menos a placa da rubéola, é mais ou menos assim. A transmissão também é pelas secreções nasofaríngeas de indivíduo infectado, período de incubação até aproximadamente 23 dias. Sintomatologia, o exantema são as manchas, mas olha, ele vai ter um aumento ganglionar aqui nessa região atrás da orelha. Cresce um calombo, é uma característica da rubéola. Não precisa ser necessariamente desse tamanho, mas fica assim mais ou menos, né? E você percebe quando você pega aqui, pesquisa, por isso que o médico quando pega, ele percebe, já que a rubéola, nem tanto a varicela, mas a rubéola e o sarampo parece muito, ele pega logo aqui. Pronto, não viu nada? Ele aí vai para diferenciar do sarampo, vocês vão ver como é que eles fazem. Então aqui ele vai falar da questão das manchas e desse aumento ganglionar, como sintomatologia. O tratamento não tem tratamento específico, é sintomático, certo? E a forma de prevenção é MMR. Toda vez que eu falo da tríplice viral, eu erro quem é daqui, mas rubéola, cachumba e sarampo. Eu acho que agora eu acertei, que eu sempre troco com a varicela. Sarampo, cachumba e rubéola. Observação: sarampo, cachumba e rubéola, acertei. O vírus da rubéola, presente na circulação sanguínea, matéria, ou seja, o que ele está dizendo aqui? O vírus da rubéola ele é tão agressor que se uma mulher, no período fértil, tomar vacina e engravidar,
o óbito do feto, a morte fetal é algo assim que acontece, ou uma deformação, mas muito mais na questão da morte, certo? Então não se deve. Uma mulher que está em idade fértil, lá logo pergunta, se pretende engravidar nesse primeiro ano para poder não administrar. Chegar perto de alguém que esteja com rubéola, também uma gestante, não deve ficar. Por quê? Porque ela pode adquirir e acontecer isso com seu bebê. Gente, essa aula não foi a do sarampo, mas é a próxima, certo? A próxima aula a gente vai falar do sarampo e da varicela, certo? Então, nossa aula foi até aí, tá certo? Beijos para vocês.